Boa tarde, este é o Eclésia, que à quinta-feira junta o passado e o presente da Igreja Católica. Foi ainda com pensamento em África que Bento XVI presidiu ontem a habitual audiência das quartas-feiras. Regressado do Benin, Bento XVI fazia o resumo de uma viagem que assinalou os 150 anos de evangelização do Benin e que teve como objetivo entregar ao continente africano a exortação apostólica do Sínodo de África. Deus concedeu-me voltar à África no passado fim de semana para uma visita ao Benin que celebra 150 anos de evangelização. Um momento extraordinário de oração e de festa foi a solene Eucaristia de domingo no Estado da Amizade de Cotonou, na qual participaram milhares de fiéis de todas as idades. Um testemunho maravilhoso da fé que consegue unir as gerações e dar resposta aos desafios de cada estação de vida. O Conselho das Conferências Episcopais da Europa, o CCE, está a celebrar 40 anos de existência. Por estes dias, a data é assinalada em Roma e tem a marca das preocupações atuais deste organismo, ou seja, a nova evangelização numa Europa descristianizada. O padre Duarte da Cunha é o secretário-geral do CCE e, antes de partir para Roma, deixou no programa Eclésia os desafios que se colocam hoje a este organismo da Igreja. Desde 2008 que o padre Duarte da Cunha é o secretário-geral do Conselho das Conferências Episcopais da Europa e mudou-se de malas e bagagens para a Suíça, país onde está sediado este organismo. Um organismo que conta agora com 40 anos de existência e cujo primeiro presidente foi o cardeal Etchegaray. A data está por estes dias a ser assinalada em Roma, com várias iniciativas, entre as quais um colóquio em parceria com o Conselho Pontifício para a Nova Evangelização. Nos estatutos do CCE, na atual versão, que é de 91, está a nova evangelização como um dos objetivos do CCE. Então, e a nova evangelização não é uma coisa que nós podemos olhar para trás, temos que olhar para a frente. Então houve um bocadinho esta ideia de celebrar com uma perspectiva do futuro. Em 40 anos, a Europa mudou e os desafios também. O CCE foi crescendo, agrupando conferências episcopais de países unidos pelas raízes cristãs, mas diversificados na língua, na cultura e nas tradições. Mesmo na fé, o cristianismo divide-se entre muitas denominações que vão desde os católicos aos protestantes, passando pelos ortodoxos. E numa altura em que se fala tanto de unidade na Europa, ou na falta dela, devia-se falar mais em comunidade. Faz mais sentido, e penso que não sou o único a dizer isso, lembro-me de ouvir há pouco tempo o Jacques Delors dizer exatamente isto, que mais do que unidade, se calhar deveríamos insistir mesmo na ideia de comunidade, porque a comunidade é aquela comunhão de países que assumem e têm de facto a sua identidade, a sua independência, até política, mas que estão em conjunto para se interajudar. É este espírito de comunidade que preside ao Conselho das Comissões Episcopais da Europa, um conjunto de conferências com identidade própria, onde cabe, por exemplo, uma Itália com 300 bispos ou Malta com apenas 3. O que está em causa é o espírito de entreajuda e partilha que existe entre as diferentes comissões. É uma realidade muito complexa, mas também por isso muito rica e é muito interessante ver quando os bispos do leste da Europa contam as histórias até da sua própria formação de padres em que ainda estavam nos tempos do comunismo, aos bispos do Ocidente, e também quando os bispos do Ocidente, de certa maneira, antevêm todos os desafios da secularização, que se hoje, se calhar nos países do leste ex-comunistas, falar de ateísmo arrepia, porque eles isso sabem o que é que significa, no Ocidente vive-se um bocadinho este ateísmo prático, não é? Portanto, há aqui interajuda de ajuda à leitura da própria realidade, não é? Neste trabalho de partilha de experiências e de reflexão conjunta, já está em andamento o próximo encontro entre católicos e ortodoxos. Será no mês de junho do próximo ano e Portugal será o país anfitrião. Um dos eventos em que estamos mais empenhados é a organização de um fórum católico e ortodoxo. E, se Deus quiser, no próximo junho será aqui em Lisboa o próximo Fórum Católico Ortodoxo, que reúne bispos representantes de todas as igrejas ortodoxas da Europa, com 12 bispos católicos.
E os temas têm sido a família, as relações com o Estado, a secularização, temas que de facto têm a ver com esta... Nós temos que estar unidos naquilo que são os desafios comuns. O Conselho das Conferências Episcopais da Europa reúne os presidentes de 33 conferências episcopais e é atualmente presidido pelo cardeal Péter Erdő, arcebispo de Esztergom, Budapeste e primaz da Hungria. A completar 40 anos está também o Instituto Universitário Justiça e Paz de Coimbra. Para assinalar a data, Instituto e Comissão Diocesana Justiça e Paz realizaram um colóquio onde a temática era provocadora: superar injustiças, mas também justiças que são injustas. Nasceu há 40 anos e teve como herança a presença do CADC no mundo académico. Hoje, o Instituto Universitário Justiça e Paz de Coimbra é uma casa que tenta manter o diálogo entre a fé e a cultura. Situado no coração da cidade universitária, foi no auditório da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra que quis assinalar os 40 anos de existência com um colóquio sobre justiça. Mas nos dias de hoje há também que refletir sobre a forma de superar justiças que são injustas. Penso que a grande questão era exatamente problematizar essas justiças que acabam por estar no contexto da legalidade, obviamente, mas depois que na prática acabam por criar muitas injustiças, porque são às vezes imorais, outras vezes até desumanas. E essa grandeza de possibilidade de questão, de colocar a questão, parecia-nos útil no tempo presente, perante a crise, perante um contexto de dificuldades. Como é que as nossas justiças estão a promover a justiça? Ou será que elas estão a ser injustas? Várias personalidades passaram por este auditório para falar de justiça nas várias áreas. Antes de mais, há que estabelecer do que falamos quando falamos em justiça. Os dois aspectos que mais frequentemente estão ou explicitamente ou implicitamente presentes quando pensamos e falamos sobre justiça é o modo como a riqueza ou os bens materiais e o poder estão distribuídos pelo mundo, pelos grupos, pelos países e pelas pessoas. Quando existe desequilíbrio na distribuição destes princípios, então surgem as desigualdades e as injustiças. Paralelamente, os princípios éticos e morais desaparecem das organizações e gera-se a sociedade que hoje temos, mergulhada numa profunda crise económico-social. Queremos recuperar primeiro uma dimensão ética e social para a organização das instituições, do Estado e de outras comunidades. E recuperar esta dimensão ética, esta dimensão moral, significa que vamos abordar pressupostos materiais de qualquer organização social. Mas também vamos abordar os fatores, digamos assim, que contribuem para a desigualdade, para atentados à dignidade da pessoa humana, para a deficiente organização dos bens, para deficientes políticas. E, nessa medida, o que nós propusemos, sobretudo na minha intervenção, é definirmos, precisarmos qual é a injustiça maior. Foi o que eu fiz, que é verdadeiramente a distribuição de bens e as políticas atuais que incidem sobre os mais fracos. Sobre a mesma temática, a da justiça, o colóquio acolheu também nomes como o de Castro Caldas, Maria do Rosário Carneiro, Jorge Boteira e Daniel Serrão. Uma iniciativa promovida também pela Comissão Diocesana Justiça e Paz. Penso que o essencial, quer dizer, e isso está a ser refletido pelas intervenções dos diversos conferencistas, é a necessidade de reorganizar, reformular uma sociedade que neste momento está alheia a princípios que deviam imperar. Uma iniciativa que parte de entidades que têm por missão promover a justiça no mundo, mas que lançam também um desafio à sociedade de Coimbra e ao país sobre a necessidade de superar injustiças. Depois de um olhar pela atualidade, regressamos agora ao passado com o historiador e bispo do Porto, Dom Manuel Clemente.
A santidade vivida em família, num casal, é o que temos estado a apresentar nesta rubrica sobre história, com Dom Manuel Clemente. Cumprimento. História vivida. História vivida. Boa tarde também, Paulo. E até evocando o nome desta rubrica, o passado, o presente, a história vivida, enfim, há um século, não é? Há um século e até aos anos 60, não é? Mas que pode bem ser vivida por muitos casais. Absolutamente. É uma história muito convincente daquilo que já aqui foi dito, ou seja, que a santidade não acontece fora da vida, mas é a vida convivida com Deus, e exatamente como acontece. Portanto, de um casal da classe média italiana, que se encontra, que casam em 1905, que vivem numa família alargada, onde também há lugar para os parentes mais idosos, e onde vão fazendo o seu caminho espiritual, precisamente no meio do que é o dia-a-dia de uma família dessa extração social de princípios do século XX em Itália, mais concretamente em Roma, a família Beltrame. E há aqui um aspecto que nós hoje vamos sublinhar, que é também muito importante. Ou seja, no princípio desta nossa série eu dizia que íamos olhar mais de perto um exemplo de santidade conjugal. E dizia que essa santidade conjugal, de que os Beltrame são altíssimos representantes, porque foi a primeira vez que um casal foi beatificado como tal, embora, repito, na santidade de cada um, mas vivida em casal. Essa santidade, dizia, vivida em casal, é qualquer coisa de muito reparado e bem reparado na segunda metade do século XX. E também lembrei até que foi durante a Segunda Guerra Mundial e logo no pós-guerra começaram a aparecer estas equipas de casais que habitualmente reúnem vários casais para partilhar o Evangelho, para partilhar a sua vida, para irem vencendo juntamente, enfim, as dificuldades que surgem, e também trocando ideias, experiências, depois na educação dos filhos, enfim, naquilo que é a vida de uma família, naquilo que é a vida do casal. Isto é uma novidade muito grande, é quase uma novidade absoluta, porque, enfim, ainda na primeira metade do século passado, e mesmo depois, havia formação especificamente para uns, formação especificamente para outros, e nunca havia esta formação global, a não ser, claro, a Eucaristia Dominical, em que a pregação era para todos. Mas depois, para aperfeiçoar a vida cristã, as coisas eram feitas muito individualmente, neste sentido, e não feitas em casal. É realmente uma novidade, e é uma das grandes novidades, boas novidades, do século XX para o século XXI. Ou seja, considerar a verdade da família como igreja doméstica que cresce no seu conjunto. Crescem marido e mulher, pais e filhos, enfim, os outros membros do agregado familiar, todos crescem em conjunto, e a começar pelo casal e pelos casais entre si, na sua partilha espiritual e, enfim, e de vida. Mas, para ser igreja, é preciso também o outro fator, o outro elemento, que é a presença, digamos, dos consagrados, e agora no caso específico até dos sacerdotes, porque a igreja doméstica está na igreja universal. E assim como há um sacramento para criar a igreja doméstica, que é o sacramento do matrimónio, né? Também há um sacramento para criar a igreja universal, a família geral dos filhos de Deus, e esse é o sacramento da ordem. Ora bem, esta conjugação dos dois sacramentos, matrimónio e ordem, é que torna depois a vida plena e eclesialmente plena. Nós temos, e quando foi do ano paulino, e nós falámos aqui muito de São Paulo e da primeira evangelização cristã neste nosso programa, nós temos exemplos de ótimas colaborações entre casais e apóstolos, digamos, entre casais e padres, passa a simplificação, que é o exemplo, sobretudo, de São Paulo, com aquele casal do Áquila e da Priscila, que nós vemos nos textos do Novo Testamento, quer nos Atos dos Apóstolos, quer nas cartas de Paulo, muito ativos. Essa ligação entre o apóstolo e esse casal
é extremamente fecunda, porque cada um contribui com aquilo que lhe é próprio, o Aquila e Priscila com a sua casa, que será também, digamos, igreja para Paulo, com o seu trabalho, dando-lhe mesmo ocupação, a ele, Paulo, e possibilidade de sobreviver em alguns sítios em que começava a evangelização, especificamente em Corinto. Encontramos depois a casa de Aquila e Priscila já em Éfeso, como o lugar onde se reunia habitualmente a igreja, e eles próprios, que até assim como que catequistas, a certa altura aparece lá um tal Apolo, que ainda não sabia a doutrina toda, e eles, diz os Atos dos Apóstolos, ensinam. Portanto, essa conjugação de um casal com um apóstolo tem essa marca de origem, embora depois, enfim, não tenha sido muito desenvolvida. Ultimamente é, e nós reparamos que nessa grande expansão de movimentos de espiritualidade familiar, equipas de casais e outras iniciativas, lá encontramos os casais com aquilo que é próprio, como igreja doméstica, e o sacerdote com aquilo que lhe é próprio, abrindo à Igreja Universal. Ora, algo semelhante aconteceu no percurso espiritual do casal Beltrame, e, portanto, também esses títulos acabam por ser muito proféticos para aquilo que é a santidade conjugal hoje em dia. E eles vão conhecer um franciscano, lá em Roma, um tal padre Pellegrino Pauli, que os vai acompanhar e vai ser, digamos, a sua referência espiritual, em termos de progredir na formação, de acompanhamento na consciência também, e isso vai ser muito importante para o crescimento do casal como tal. Eu peço ao Paulo para ler mais um trecho de Papa Assoli. Quando Luís voltava a casa e logo acorria, atraído também ele pelo centro misterioso e irresistível que era o berço do primeiro filho, reencontrava o querido rosto de Maria, transfigurado por uma alegria da qual ele intuía o alcance superior. Com a sua sensibilidade imediata, adivinhava algo daquele segredo maternal, e assim se estabelecia quase uma transmissão silenciosa da verdade que estava nela, para a alma dele também. O milagre multiplicou-se nos anos seguintes. A 9 de março de 1908, nasceu Estefânia, Fanny, e a 27 de novembro de 1909, outro bebê, César. Foi um progressivo influxo de força espiritual. Para isso, contribuiu a influência de um sacerdote que, sobretudo depois do segundo nascimento, o de Fanny, se tornara espiritualmente familiar de Maria e Luís. Chamava-se Pellegrino Paoli, franciscano, e era professor de eloquência sagrada no Ateneu de Santo António, na Via Merulana. Tornou-se, para Maria, e pouco a pouco também para Luís, um ponto de referência. Havia assuntos a esclarecer para almas que subiam com determinação à encosta da verdade. Pois, exatamente. E com uma necessidade constante de esclarecimento, porque quer Maria, pelos seus estudos literários, pela sua constante aplicação a estes temas, queria saber mais. E para ele também, porque, enfim, Luís, não digo que fosse propriamente um convertido, porque tinha sido batizado, mas é agora, a partir do casamento, que ele vai fervorar o seu sentimento religioso, mas por isso também tem perguntas, tem questões. Ele era um jurista, era um advogado conceituado, portanto eram pessoas de cultura. E a fé precisa de ser acompanhada, precisa de ser alimentada e passar assim de uma fé, digamos, quase espontânea, mas pouco trabalhada, a uma fé que sabe os seus porquês e uma esperança que também saiba dar razões. E isto requer, repito, o tal acompanhamento espiritual, diríamos até catequético, que dura a vida inteira, porque as questões não se põem aos 20 como se põem aos 10, aos 30 como aos 20, aos 40 como aos 30, aos 100 como aos 90. Portanto, toda a vida é um caminho espiritual que requer esse acompanhamento. E, no caso, temos esse padre Pauli, que ainda por cima era professor de teologia e pastoral, diríamos nós, de eloquência sagrada, e que tinha estado em Israel, portanto também tinha cultura bíblica, e que vai ser determinante para o caminho e para o progresso espiritual deste jovem casal. E então reparemos que, como fatores de crescimento para Maria, para Luís, para os dois em conjunto,
temos aí neste trecho 2 pontos, qual deles é mais importante. Um é a própria vida familiar, o seu desdobramento. Os filhos vão nascendo e isso para eles é uma descoberta também de como a vida acontece no casal e acontece a partir do casal. Eles veem religiosamente tal acontecimento, não de uma maneira, digamos, imediata e empírica, mas como algo que tem a ver com esta criação constante que Deus, através dos que colaboram com Ele, vai fazendo. E nem seria preciso muita conversa. Diz aí o trecho que até com a troca de olhares entre ele e ela, Luís e Maria, se iam apercebendo do mistério que estava a acontecer por eles e no nascimento dos seus filhos. E há, além disso, e em complemento disso, também uma presença de alguém que enfim, pelo seu saber, pela sua densidade espiritual que também trazia, vai complementando e vai enriquecendo este percurso, vai o definindo, vai o esclarecendo, digamos, um diretor espiritual ou uma boa companhia neste campo infindo da espiritualidade e da fé. Tudo isto são elementos muito importantes, repito, muito proféticos para aquilo que nós hoje temos de fazer. Também não restam muitas dúvidas que numa sociedade tão, digamos, desestruturada em termos socio-religiosos como é a nossa, a família, as famílias cristãs, as famílias que vivam intensamente o seu matrimónio como sacramento, tanto com presença de Deus com eles e através deles, tem que retomar muitas destas coisas bonitas que aconteciam na vida de Luís e Maria Beltrame para, a partir daí, também reorganizarem a própria Igreja. Porque hoje em dia, não tenho grandes dúvidas, que um dos focos de relançamento da experiência católica no mundo serão as famílias cristãs. Mas é necessário que tenham todos estes elementos ao seu dispor. Um passado que muito diz ao presente que vivemos, cheio de futuro, que temos estado a apresentar e continuaremos de hoje a 8 dias, onde continuaremos a apresentar esta história de santidade do casal Maria e Luís Beltrame. Por hoje é tudo. A história atual da Igreja Católica, essa continua a ser atualizada em agência.eclésia.pt. É lá que nos pode ver ou rever a qualquer hora e em qualquer lugar. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.